Olá, doutora Raquel Rita, psiquiatra, falando novamente com vocês aqui no nosso canal. Hoje sobre um tema que está bastante na fala, em audiência, por ser um tema que traz muito sofrimento. A gente vai envolver aqui o transtorno de personalidade narcisista e como esse abuso dessas pessoas impacta na saúde emocional de quem está junto com elas. Então, quando o relacionamento adoece, como o abuso emocional pode levar à depressão? Adoece no dia a dia, são nas pequenas coisas que nós temos, nos xingamentos, no abuso psicológico, no abuso físico, no abuso verbal, a desvalorização da outra pessoa. Tudo isso vai levando à depressão, levando com que ela se isole cada vez mais. Aliás, isso é uma das coisas que o narcisista faz, que é de ignorar o resto do mundo, porque ninguém é tão bom quanto ele, então isola a pessoa e tudo isso vai levando à depressão. Depois do abuso narcisista, vem uma depressão silenciosa. E por que que isso acontece? É parte do transtorno de personalidade narcisista fazer com que o outro se sinta culpado, se sinta ainda mal pelas coisas que o próprio narcisista fez. Então, ele fala, você não faz nada direito, e não é verdade, mas a pessoa acaba se sentindo culpada e isso vai levando à depressão e isolando a pessoa cada vez mais e ela se sentindo culpada, se sentindo com baixa autoestima. A culpa não é sua. O impacto psicológico da manipulação afetiva é muito grande. A culpa não é de quem está sendo abusado, a culpa é do abusador, mas ele tenta inverter isso para outras esferas e inclusive da própria culpa emocional de quem está sendo abusado. Então, a manipulação afetiva, ela envolve a não responsabilidade afetiva. Então, existe como se fosse uma cola que faz com que, mesmo sendo tão judiada, tão maltratada, a pessoa ainda sente falta daquele narcisista. Ele fez a pessoa se sentir tão dependente dele, é tão necessária a presença dele na vida da pessoa, é como se fosse um aspecto que acontece nos sequestros, né? Que a pessoa que foi sequestrada tem ainda a dependência, ela se tornou tão dependente daquela pessoa que a sequestrou, que ela ainda se sente na dependência e parece que está fora do ninho enquanto não está na cola do sequestrador. O narcisista faz algo muito parecido e isso pode levar a uma depressão persistente. O que fazer, gente? Como fazer? Como primeiro identificar? Veja se você não está entrando em depressão realmente, se isolando, ficando triste, chorando, ficando sem vontade, sem prazer de fazer as coisas. Isso são sintomas depressivos e isso pode ser crônico. O que fazer? Procurar ajuda. Procure ajuda de pessoas conhecidas, procure conversar com outras pessoas para que possam te orientar. Busque ajuda de um profissional de saúde mental. Busque a ajuda também dos seus familiares, mostrando que existe sofrimento e esse sofrimento está cronificando, porque a relação abusiva vai ficando. Porque o narcisista tem um ciclo de desvalorização, isso vai destruindo sua autoestima, e destruindo sua autoestima, você se sente mais ainda necessitado do narcisista, e o narcisista nisso destrói ainda mais a sua autoestima. Então, de novo, aquele ciclo de dor, de sofrimento que nós percebemos que acontece. E a gente
renova aqui as medidas que devem ser tomadas. Primeiro, se perceber se o seu comportamento não está diferente, perceber se você não está também triste, de mau humor, se não está afetando a sua libido, afetando a sua alimentação, afetando o seu sono, afetando o prazer que você tem, né, sobre as atividades diárias, se você não está triste, com choro, com isolamento, porque o tratamento psiquiátrico exige um maior cuidado quando existe o abuso. O abuso psicológico, ele traz muito sofrimento, não que outros tipos de depressão não causem sofrimento, mas aqui existe uma relação envolvida, tá? Existe uma relação entre dois adultos, né? Um marido e uma esposa, entre uma mãe e um filho, existe uma relação envolvida trazendo mais peculiaridades na hora do tratamento psiquiátrico e psicológico dessas pessoas. É sempre necessário o uso da psicoterapia. É necessário para aumentar a autoestima, desfazer essas ideias erráticas que o doente tem de se autodesvalorizar, de baixa autoestima, de que precisa daquela pessoa. E o uso de medicação muitas vezes se vê necessário, porque a depressão, quando chega no psiquiatra, a depressão já está instalada, necessitando do uso de remédios que vão melhorar sim a autoestima, que vão dar forças para lutar contra essa dor, contra esse relacionamento tóxico e reconstruir sua identidade depois de tudo isso. Reconstruir sua identidade através da psicoterapia, através do uso do medicamento, através do apoio de amigos, de familiares, de olhar no espelho e se ver assim, não, eu não sou aquela pessoa quem falavam que eu era. Eu sou muito melhor, hoje eu sou eu, tomei conta da minha identidade novamente. E isso é fundamental para a reconstrução da sua identidade, do fortalecimento e também de acabar com o transtorno abusivo. Espero que tenha sido interessante o aspecto. Falaremos mais a respeito durante as próximas sessões. Até mais.